Fala, turma boa! Está começando o primeiro episódio do Rolim Talks, um podcast onde a gente vai falar sobre vendas, sobre gestão e sobre liderança de pessoas, assuntos que estão sempre em voga para vocês evoluírem nas suas carreiras profissionais. É importante a parte de vendas, a parte de gestão e a parte de liderança de pessoas para o seu desenvolvimento pessoal. E falo com muito orgulho, e recebendo hoje o Sandro Koschenborger e o Vitor Dávila, que são especialistas no mercado financeiro, com mais de 30 anos de experiência nesse tipo de causa, e são cofundadores da Lidero, uma empresa que trata de forma direta a liderança e o desenvolvimento pessoal das pessoas. Sandro, é um prazer estar conversando contigo hoje. Muito obrigado pelo convite. Orgulho da nossa parte estar iniciando esse projeto aí, ser convidado de primeiro momento contigo, e sempre é com bastante orgulho que a gente vem numa casa de amigos, né? Com certeza. Vitor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, espero que a gente tenha um papo aqui maravilhoso, e vai ter, e acho que falar de liderança para nós é propósito. A gente está nesse negócio há muito tempo e acredita, quando fundou a empresa, em propósito. Então, nós vamos falar bastante disso, de direção, de propósito, de oportunidade. Obrigado mesmo pelo convite. Sempre que precisar, estaremos à disposição, que para falar disso a gente é apaixonado. Maravilha. Então, já vamos entrando direto nos nossos principais pontos, e até fazendo uma confidência para o pessoal. Aqui nos bastidores a gente já tratava muito sobre vendas e sobre liderança antes de entrar. A gente até segurou um pouco dos temas, justamente por serem temas que estão sempre em evidência sobre a liderança de pessoas, sobre a gestão de cada uma delas, de como fazer o colaborador acreditar que ele tem potencial de virar o jogo. Às vezes a gente tem algum colaborador que ele tem um excelente resultado, mas ele tem um momento de baixa. Na opinião de vocês, aonde está a virada de chave para esse camarada voltar a se encontrar e retomar o caminho dos bons resultados? Quer começar, Sandro? Bom, obrigado, Vitor. Eu acho que essa pergunta é muito eficiente nesse momento, porque muitas pessoas comentam que estamos vendo uma crise de liderança. Eu vejo um pouquinho diferente. Eu acho que os líderes atuais estão perdendo a mão naquele momento de humanizar o processo e se aproximar das pessoas que podem fazer a diferença. Eu acho que quando o líder se conscientizar que essa aproximação é importante, a gente vai começar a gerar novos exemplos e essas pessoas vão buscar esse propósito para se transformarem em novos líderes. As relações, na verdade, hoje que a gente vive estão muito líquidas, né? As pessoas acabam não compreendendo e não entendendo a perspectiva do outro. E liderança, e principalmente quando tu entende como é que funciona a outra pessoa, ela melhora. Então, não existe desistir de ninguém. Mas você precisa necessariamente sentar, conversar. E a gente fala muito sobre isso nos nossos programas de liderança. Entender a expectativa que cada um tem. Então, quando alguém não está bem, primeiro, faz uma conversa com escuta genuína. Para ouvir o que a pessoa tem para dizer. E pergunta, a primeira coisa que tem que perguntar é isso. Quais são as tuas expectativas? Porque ela está ali com um problema de performance e não sabe resolver. E já cola falando das tuas como líder expectativas. Porque isso é um problema que a gente tem, né? Falo que isso serve para tudo, até para relação em casa. Com certeza. Se eu não conheço a expectativa da minha esposa, do que ela espera de mim, e ela não me disser as delas, a gente vai ficar um esperando pelo outro. E aí as coisas não vão acontecer e aí os conflitos vêm. Essa é a relação de liderança, né? E eu penso assim, Vitor, isso está totalmente atrelado à palavra comunicação. Perfeitamente. Né? Porque a boa comunicação entre o líder e o liderado, e a boa comunicação daí em todas as relações, e eu falo muito isso no escritório, com os liderados que a gente tem lá, que a boa comunicação do dia a dia, ela facilita a tua comunicação com a esposa, com o pai, com a mãe, com um amigo, porque isso de fato faz a diferença na vida. Ainda mais no momento atual que a gente vive, onde dependendo da frase que tu diz para uma pessoa, ela cai extremamente mal, e para outra pessoa ela motiva ela ao ponto dela ter os seus melhores resultados. E o que vocês enxergam em relação à comunicação nessa parte? Como é que vocês desenvolvem isso lá no Lidero? Bom, comunicação é o que o outro entende, não o que eu falo. Eu tenho uma história muito engraçada. Eu era superintendente regional no banco e eu tinha que passar uma mudança, que era uma mudança rápida, urgente.
Então, eu tinha que fazer uma reunião. Naquele momento, se usava muito a videoconferência. Hoje, obviamente, a gente tem outros modelos, né, de comunicar. Mas eu fiz uma vídeo para comunicar a mudança e, no final, eu perguntei o que vocês entenderam do que eu falei. Silêncio absoluto na reunião. Não, teve a pessoa que falou, e foi mágico isso, porque ela falou, Vitor, o que tu falou foi isso, isso e isso. E aí eu tive a possibilidade de falar, não, isso não foi o que eu falei. Isso foi o que tu entendeu. Isso foi o que tu entendeu. Vamos de novo. Então, é um pouco do dia a dia, é um pouco do que a gente trabalha também quando a gente fala dos aspectos de liderança, que é ter certeza que tu entendeu aquilo que eu quero comunicar. E aí, escuta, eu já falei, mas é importante falar que nunca vai ser redundante. Escuta genuína, porque às vezes eu estou contigo aqui, mas não estou escutando nada do que tu está falando. Então, é importante ter a escuta genuína. E você precisa ter os momentos para ter isso, né? E isso é diferencial. Na verdade, isso que muda a relação, isso que muda comportamento. Então, a primeira coisa é faz esse exercício, procura no final de uma conversa exercitar. Me fala aí, o que realmente tu entendeu daquilo que eu falei? Você vai ter surpresa. Então, é muito importante que a gente tenha esse viés de ter certeza que o que está sendo comunicado está sendo entendido. Lógico, vão ter diferenças, nem sempre você vai conseguir fazer isso, mas garantir uma relação mais fluida de comunicação é importante. E tem um outro tema de comunicação, desculpa, mas eu queria complementar falando o seguinte, muitas vezes a gente escuta para se defender e não para entender o que está sendo dito. Reativo. Então, esse é um processo Uma excelente que a gente afirmação, precisa... né? A escuta na defensiva. Claro, é isso aí. Geralmente, vem da gente. Não é que tá errado, a pessoa faça vou fazer... Não, ele foi ensinado talvez aquilo. Então, a gente tem esse compromisso também como líder de trabalhar a comunicação dessa forma. Vamos entender junto, escuta para entender. Não é um processo de defesa isso aqui, né? Não é um processo judicial. Então... Não, eu entendo perfeitamente. E, de fato, a comunicação assertiva ela resolve problemas, né? Nossa, sem dúvida. Então, assim, a gente como líder precisa se preocupar até com o tom de voz que está emitindo para o colaborador naquele determinado momento. Né? Porque dependendo da rapidez com que tu fala, dependendo do tom que tu sinaliza na conversa, ele já tem uma impressão um pouco mais ríspida do que foi dito. Certo. Né? E aí, entrando numa situação das gerações atuais, né? Até que ponto, Sandro, tu enxergas a necessidade de tu saber o sonho do teu liderado? Por que o teor da minha pergunta? Porque numa vida tão digital, a pessoalidade do líder, hoje em dia, ficou em segundo plano. E a gente percebe isso pelos liderados. Então, até que ponto tu enxerga essa proximidade do líder e do liderado como positiva e até negativa? Eu vou te falar que eu tive um grande laboratório disso aí dentro da minha casa. Eu tenho 2 filhos, hoje adultos. O Augusto está com 28 anos, a Rafaela está com 26. E durante o período de adolescência deles, foi um período que eu mais estive envolvido profissionalmente com construção de equipes. Então, trabalhar isso aqui dentro da minha casa como laboratório me fez entender o seguinte, eu preciso saber do sonho do meu filho, senão eu transfiro o meu desejo para o sonho dele. E não é isso. E o líder da mesma forma, ele tem que entender o objetivo, o sonho daquele liderado e fazer com que isso aí equalize no objetivo daquela equipe naquele momento. Então essa aproximação, chegar próximo, ficar perto, entender, não é passar a mão, é entender. Isso é fundamental no processo de liderança. Eu procurei exercer isso aí durante toda a minha atividade e foram 38 anos de banco, né? 38 anos é muito tempo. É bastante tempo. Comecei bem guri. Bem guri. Pois é, e o que tu enxerga, Vitor, dessa parte da proximidade do líder e do liderado? Nesse sentido, assim, dessa questão, bem como o Sandro trouxe, da importância de saber o sonho dele, né? Porque o Vitor traz, né, da perspectiva que a gente coloca na pessoa. E tem muito disso. Nem todo mundo quer crescer. É isso aí. E não está errado. Não está errado. É da pessoa. Assim, no final do dia, esse é o nosso grande desafio do dia a dia. Se você não sabe o que o outro tem como desejo, você não vai conseguir dar caminho nenhum. Na minha vida inteira, eu sempre era muito procurado, acho que esse é um exemplo bem prático da tua pergunta para trazer aqui para o pessoal. Eu era procurado
por todo mundo, eu queria um horário contigo. E a primeira pergunta que vinha assim, Vitor, então veja bem, eu estou aqui, né, no banco, estou nessa função, o que tu acha da minha carreira? A minha resposta era, eu não acho nada. Quem tem que achar é tu. Agora, me fala o que tu quer, que eu posso ajudar a realizar o teu objetivo. E eu estou aqui para isso. Essa é a função do líder. Eu preciso conhecer o teu objetivo para me aproximar dele e te ajudar e dar caminhos e te dizer, vai por aqui que tem muita chance de dar certo. Mas eu vivi isso a minha vida inteira, as pessoas, e ainda continuo vivendo hoje. A gente tem um processo de mentoria, a gente tem muitos mentorados na carreira financeira, na carreira principalmente do mercado financeiro, e as pessoas nos procuram para isso. Me diz o que tu acha que eu devo fazer. Eu não acho nada, me diz qual é a tua perspectiva. Qual o teu objetivo? Aí, eu conhecendo o objetivo, é lógico, com a minha experiência, e essa história da mentoria a gente acredita muito, ponto A para o ponto B. Como é que eu levo a pessoa do ponto A para o ponto B? Eu preciso conhecer o que ela quer. Aí sim, a minha experiência, o meu conhecimento, o meu repertório vai ajudar a chegar lá. E é isso que a gente vive dia a dia. Hoje a gente falava sobre isso num debate aqui, recuperando um pouco as pessoas que a gente fez movimento de carreira nesse último ano que a gente está trabalhando com o Lidero no desenvolvimento de liderança. Né? Então é isso. Nosso papel é esse. O papel do líder é esse. É dar caminho, é apoiar, é entender a perspectiva da pessoa. E que bom que o Sandro trouxe o exemplo dos filhos, porque eu acho que é isso, mas nem todo mundo, na verdade, é pai e mãe, mas todo mundo é filho. Então, no final do dia, tu tem que entender exatamente essa perspectiva. E como é que tu leva isso para a liderança? Com caminho, com sinceridade, com realidade, com... a gente fala muito isso, né? Adulto tem que fazer o que tem que ser feito. Se fizer o que quer, é criança. Adulto faz o que tem que ser feito. É importante a gente trabalhar essa realidade como líder. Às vezes a gente está tangenciando, acho que tu trouxe isso, claro, né? Claro. Tem que deixar claro. Adulto faz o que tem que ser feito. Sim. Quem faz o que quer é criança, não é adulto. Então é importante a gente reforçar esses pontos. E aí tem um outro tema de legado, eu até diria, né? Porque tem pessoas que ocupam cargo de gestão que dizem assim, não, eu não me importo com isso, eu quero entregar a minha produtividade. Essa pessoa que está ocupando esse cargo de gestão, ele não é um líder. Tem prazo de validade. Tem prazo de É um validade. líder com prazo de validade. Então ele tem que procurar sim, tem que aproximar. E aí eu reforço, tu quer aumentar a tua produtividade, busca o objetivo do teu liderado e traz ele para o conceito geral. É aí que tu vai conseguir dar o avanço. Uma questão de cultura da empresa também, né? Também tem. Porque a partir do momento que o líder lava as mãos para a parte humana, busca só o resultado, a cultura da empresa vai pelo ralo. Vai sim, sem dúvida nenhuma. E é por isso que a gente tem, às vezes, muita dificuldade dentro das empresas, principalmente de serviço. A gente nota muito, né? Porque todos nós aqui somos consumidores. Aquele processo onde tu vai e não é bem atendido. Mas a cultura dessa empresa não fala isso. Mas aquele líder ali lavou as mãos para isso. Exatamente o que tu está falando. Uma coisa só que eu queria reforçar que tu trouxe, que é importante a gente falar aqui, né? Não deixar passar batido que tu trouxe. Eu faço uma palestra sobre liderança e o que eu falo nela é assim, o que eu encontrei nas pessoas de alta performance, os líderes de alta performance, o que eu encontrei que era comum a essas pessoas? Uma das coisas é esse tema da cultura. Cultura é o que demite, cultura é o que faz promover. Com certeza. Então, no final do dia, é importante reforçar isso. Você precisa entender a perspectiva da cultura daquele negócio, da empresa, da corporação, do ambiente que você está. E todos os líderes que eu encontrei de alta performance aproveitavam muito a cultura do lugar. E isso é um diferencial para líder de alta performance, pode ter certeza. Então, é importante tu saber, principalmente quando tu fala de onde tu vai trabalhar, tu precisa conhecer qual é o ambiente que tu vai, qual é a cultura daquela empresa. Se tu não te identifica com isso, esquece. Tu não vai prosperar, tu vai ter dificuldade, vai sofrer. E aí é importante tu reconhecer isso de cara. Tá? E isso que o Vitor traz, inclusive em momentos de crise. Isso facilita a situação até em momentos de crise. Tu pode surfar uma onda boa se tu tiver esse objetivo. Ao mesmo tempo que no momento muito bom, tu pode se perder se tu não tiver esse objetivo. Exatamente pelo mesmo motivo. Claro, né? É engraçado. E me diz uma coisa, antes da gente virar essa página do líder para o liderado, eu queria... O Vitor bateu num ponto que eu acho importante extrair de vocês, por toda a experiência que vocês têm de mercado. Qual é, na opinião de vocês, a principal característica que o líder tem que ter? Se me dissesse assim, olha, é um composto, e aí eu concordo plenamente. O líder é um composto de experiência, de ambição, de entrega, de
uma busca incessante pela excelência. Mas se vocês pudessem elencar uma palavra que define assim, ó, a base sólida de um líder, ela começa por aqui. O que vocês diriam para o pessoal que está assistindo o Rolling Talks hoje? Eu diria que pessoas, gostar de gente. O líder precisa gostar de gente. Gostar de processo, o gestor consegue. Agora, gostar de gente, gostar de pessoas é o grande diferencial. Eu pautei a minha carreira em cima disso aí. Em momentos onde a técnica precisou ficar de lado para te dar atenção a pessoas. Então, no meu conceito, é isso aí. É amplo, né? Mas eu vou falar de uma coisa que necessariamente não é só uma característica, algo que eu acredito muito e que eu falo sempre. Existe uma palavra do inglês que chama accountability, que é confiar confirmando. No final do dia você precisa confiar. Sem confiança não há uma relação de trabalho. E o líder precisa fazer isso. Mas o que todo mundo espera é confirmar o que a gente combinou. Com certeza. Então, assim, é que não tem tradução para o português, né, do accountability, mas é o confiar confirmando. Quem confia confirmando vai com certeza dar muitas oportunidades para o seu liderado e vai ser um líder muito mais completo. Lógico, gente, tudo isso é importante, mas como é que faz isso na execução no final do dia? Como é que eu consigo saber se o que a gente combinou está acontecendo? Porque é isso que faz diferença no final do dia, né? Então, eu acho isso emblemático, a história do confiar confirmando. Eu super concordo com as duas afirmações de vocês, né? Eu bato muito na tecla no escritório sobre liderança pelo exemplo, né? Que eu acho que nada vai bater a liderança pelo exemplo. Né? O líder, ele mais do que qualquer coisa, tem que ser a referência técnica, tem que ser a referência empática, né? Tem que ser a referência de postura para que todos os liderados venham atrás. Né? Então, eu vou muito nessa linha de vocês. Eu acredito que pessoas, né, e é engraçado isso, porque nós comentamos muito nas mesas de direção, é que pessoas geram problemas quase insolucionáveis. Mas quem resolve esses problemas quase insolucionáveis são pessoas. Então, a gente precisa cada vez mais entender sobre gente, que é o que o Sandro falou, né? E faz todo sentido com a questão do confiar acreditando, né? Porque a gente só confia naquilo que a gente de fato acredita. Se a gente não existe como confiar se não forem pessoas, né? Então, todo esse processo leva um tempo de trabalhar esse liderado, que é o nosso próximo assunto, que eu gostaria de trabalhar com vocês, que são os liderados. Perfeito. E aí, entrando numa seara do liderado e também das vendas, porque acaba estando 100% conectado. Perfeitamente. Venda é um processo que não significa ser serviços ou produtos. A venda de ideias, ela faz parte. Claro. E aí entra a questão do liderado. Né? Tem uma fala do Flávio Augusto que eu acho genial, assim, que ele diz: o filho que quer ganhar um videogame novo tem que vender ideia para o pai. Então, o liderado que quer um aumento de salário, ele tem que saber vender ideia para o líder. Então, onde entra essa expertise do liderado do momento certo? Porque eu acho que uma dúvida nacional é essa. Qual é o momento certo para eu vender ideia para o meu líder? Se o meu líder não está me enxergando, o que eu preciso fazer? Se eu já mostrei por A mais B que eu dou resultado, né, que eu tenho alto índice de produção, que eu estou batendo as minhas metas, estou ganhando prêmio atrás de prêmio, reconhecimento, né, bônus financeiro, mas não vem a tão sonhada promoção. O que vocês trazem de dica para esse liderado, para ele entender o momento e saber chegar no líder deles? Bom, primeiro se conecta rapidamente, não só com o teu líder direto, quanto o tema do relação de trabalho, networking. É muito importante tu trabalhar quais são as relações de trabalho, quem pode te ajudar nas tuas conquistas. Mais gente falando bem de ti, e obviamente tem que estar permeado por entrega, vai garantir, na verdade, isso. Então, a primeira coisa é isso, é indiscutível. A segunda é, cria os momentos para conversar com o teu líder sobre os temas que tu quer deixar claro. Tem que ter agenda para isso. A máxima que a gente tem hoje, quando a gente fala de líder, mas principalmente de liderado, e isso me acompanha a vida inteira, é um mantra para mim, quem não tem uma agenda está na agenda de alguém.
Então, se você não estruturar... Com certeza. Se Excelente você, frase. se você não estruturar o momento para falar com o seu líder e deixar claro quais são as suas expectativas e como é que a gente pode construir isso junto, não vai acontecer. Cria o ambiente de venda. Você pode me ajudar? Eu estou com um cliente aqui. Vamos pensar na venda concreta. Ele está cheio de dúvidas. Eu preciso muito do teu conhecimento. Valoriza o líder que tu tem. Aquela interjeição positiva clássica, né? Olha só, cara, tem um cliente aqui me incomodando, eu tenho certeza que tu é o cara certo para me ajudar. É tu que vai fazer diferença na minha abordagem. Pô, eu te vi conversando, eu sei que tu tem repertório. Me ajuda aqui. Poxa, tu tá ganhando a pessoa. Já Cria o ambiente. Cria um canal de empatia, Cria né, o Vitor? ambiente. Ambiente é tudo. A gente vive do ambiente. A gente vive do ambiente é tudo. Criou o ambiente, ele vai estar te prestigiando, ele vai estar te acompanhando. E se não dá no ambiente interno, faz uma. Se tem essa possibilidade, visita junto para entender como é que é o posicionamento e naquele momento chave fala: deixa eu te falar, eu queria trazer um tema aqui para ti. A relação de confiança é tudo. E no final do dia, quando a gente consegue estabelecer essa relação de confiança, a gente ganha muito mais autonomia. A gente vive disso, né? A gente vive realmente de exposição. Quanta coisa não financeira acontece na nossa vida. Com certeza. Vitor, vocês querem participar de uma conversa que a gente vai ter aqui? A gente já fica mobilizado. Com certeza. Então, imagina uma exposição e é isso. Puxa, pessoal, visitei com o meu líder e consegui fechar aquele negócio. Vai valorizar completamente é um duplo reconhecimento, a relação. né? Então, É para o líder que sente que fez um excelente trabalho porque o liderado conseguiu fechar, né, aquela venda daquele produto ou serviço, e também para o liderado, né, que é de fato esse reconhecimento de, poxa, eu tenho alguém aqui que é escudo, que está comigo na hora boa e na hora ruim. No momento de aperto eu chamei ele está aqui comigo. espetacular. Então, criando esses ambientes de conexão. Então, na tua opinião, Vitor, criar esses ambientes de conexão... Cria um ambiente de conexão. Agora, seja propositivo, intencional. Também conversinha mole. Eu não estou vendo a minha carreira decolar, o que eu falei antes. Vai, te prepara. Sim, indo numa linha negativa é a receita para o fracasso. Necessariamente. Então, assim, te prepara para uma conversa dessas, te prepara. Saiba o que tu quer. E aí é um pouco do que tu trouxe. Bom, eu preciso vender, eu preciso me apoderar da ideia que eu quero vender. Ou do negócio que eu quero fazer. Então te apodera, vai com profundidade, estuda. Não, é aquela clássica frase, né? Quem não sabe para onde vai... Vai para qualquer lugar. Qualquer caminho serve. É Alice no País das Maravilhas. É exatamente isso. Da Disney, que nos ensina muito. Claro. Né? Os filmes da Disney, a gente diverge muito sobre isso. Eu até diria que esse processo que o Vitor comentou é o processo da busca da mentoria. Tu tem que buscar uma referência, tu tem que buscar um mentor. Um modelo, né? Um né? modelo, exatamente. Aí, quando tu comentou do videogame, me trouxe nós que somos do século passado, né? Uma propaganda que tinha na televisão na época, não esquece da minha Caloi. Tu perpetuava aquilo ali, mostrando que tu estava ali, tal momento é a minha Caloi, tal momento eu preciso, vem, me ajuda, tá aqui, o meu objetivo é esse. Eu acho que essa sincronia é fundamental. Não tem como ter uma relação comercial, vamos pensar assim, dentro de um processo entre líder e liderado se não tiver essa transparência, dos dois lados. Dos dois lados. Eu procurei sempre agir enquanto liderado, também buscando a referência do meu líder. Em alguns momentos, o Vitor foi meu líder direto, dentro da instituição que a gente trabalhava. E eu procurava me seguir desses processos. Até porque a gente tem que entender o que está acontecendo conforme a atitude que o líder está impondo no processo. Com certeza, sem sombra de dúvida. O maior predicado que um liderado pode ter é saber administrar seu líder. O maior predicado. Acima do resultado. Acima do resultado. Se eu sei como tu pensa, como é que tu te comporta, quais são a tua ambição, as tuas perspectivas, e eu souber lidar com isso, porque isso é uma arte. Sem sombra de dúvida. Entendeu? Quanto mais eu souber administrar nossa relação entre liderado e líder, eu como liderado, mais sucesso e mais prosperidade eu vou ter. Lógico, isso tem que vir sempre permeado de entrega, né? Necessariamente. Sim. Mas essa é a grande virtude que um liderado pode ter. Saber entrega, administrar o seu chefe. A entrega e, voltando numa das primeiras coisas que tu disse, né, Vitor? É a entrega e a escuta genuína. Né? Porque as principais relações de empatia, a gente fala isso no escritório, né? Até uma fala do Dr. Rafael Bernardes, né? Que excelentes negócios acontecem depois das 6 da tarde, tomando uma água num café. Tu fica sem filtro. As coisas transparecem melhor. Né? Quando tu consegue ter uma conversa mais tranquila, mais amena, sem aquela pressão,
da sala de reuniões, né, do terno e da gravata o tempo inteiro. Da mesa e da cadeira do outro lado. É isso aí. O líder e o liderado. E aí a gente está falando aqui das mais variadas conexões, né? A gente brincava aqui nos bastidores antes sobre a vitória do Internacional ontem contra o Nacional. Né? Então, conexões entre líderes e liderados acontecem das mais diversas maneiras. Perfeitamente. Né? São os gostos, né? O que o meu líder gosta. Não significa do puxa-saquismo Não, de maneira alguma. Né? Mas eu acho que o Vitor é muito feliz quando traz assim, o liderado que sabe administrar os objetivos do seu líder chega onde ele quer. E o inverso é verdadeiro, tá? Porque o líder que consegue administrar isso aí do seu liderado tem dele o que ele quiser. Então esse processo é genuíno. Isso é muito legal. E isso é o que me encanta nesse sentimento de gostar de pessoas. E aí é um tríplice ganho, né? Sem dúvida. Porque ganha o líder, ganha o liderado e ganha a empresa. Sem dúvida. Ganha sem todo dúvida. mundo. Sem dúvida. Porque todos estão num propósito, numa cultura, numa entrega, em algo que de fato vai dar certo. Ah, como o Vitor trouxe antes, vai bater. Se a gente faz por onde, né, existe um processo bem claro. Perfeitamente. Né, existe um processo claro de, olha, queremos transformar o Lidero no maior programa de líderes a nível nacional. Temos um objetivo, temos um processo para fazer isso acontecer. Com um processo bem claro, líderes 100% envolvidos, o resultado bate. Né? Não há maneira de não bater quando existe crença no propósito, crença no produto que está sendo de fato comercializado. Né? Eu acho que dentro dos prismas principais de tudo que o liderado tem que fazer, acho que o Vitor bate numa tecla importante, que é a entrega faz parte. Faz parte. E se torna mais simples trazer um feedback até mesmo negativo quando o liderado tem uma porta aberta e sabe que o desempenho está baixo. Né? Perfeitamente. Lucas, olha só, eu fico pensando assim, na tua agenda, tá? Na tua agenda profissional, numa estrutura como vocês têm, gigante, 12 escritórios espalhados pelo Brasil todo. Isso. Você viaja o tempo todo. O termômetro disso é quando alguém do escritório vizinho ou do estado vizinho te liga e diz assim, pô, tu tá em tal estado? Passa aqui pra gente conversar. Então isso mostra... E acontece bastante. Nossa, isso mostra que o líder está fazendo a diferença. Essa é a busca pela referência. Essa é a busca pelo exemplo, vou usar o clichê aqui, né? De buscar um mentor informal. Ele sabe que tu pode colaborar nisso aí. Sem dúvida, eu tenho o hábito de fazer um churrasco toda vez que eu vou embora. Então. Né, com o pessoal das sedes. Né? Então, estive em São Paulo recentemente. Passei 15 dias com o nosso time de São Paulo. A gente aumentou o número de colaboradores lá, porque realmente era uma necessidade, devido ao coração pulsante que é São Paulo a nível nacional. E participei com eles praticamente do que eu chamo de imersão no escritório, porque não tem outra palavra para definir. Onde eu chegava no escritório em torno ali de 7h30 da manhã, para as 9 da manhã, quando o pessoal chegasse, eu já estava disponível para eles com absolutamente tudo que eu tinha preparado para o dia, para a gente poder vencer até às 18. Dentro de um processo complexo, mas necessário para tudo que acontece. E aí esse churrasco, no fim, é como se fosse um laço final de que está tudo certo. E aí o pessoal costuma postar foto, botar lá no Instagram. Aproveitando, sigam o Rolim Talks no Instagram, através do meu perfil, @LucasMRolim, para ter não só os nossos mentores aqui do Rolim Talks, alguns takes em relação ao nosso trabalho, porém também dicas de vendas, dicas de negociação e um pouquinho da minha vida no escritório, que está sempre sendo permeada por lá. Escritório e aeroporto, né? Escritório e aeroporto. Escritório e aeroporto, olha, são stories muito recentes, lá acontecem praticamente toda semana. Mas, enfim, essa questão da rede social, então eles postaram uma foto no churrasco. Assim que essa foto foi pro ar, o pessoal das outras sedes chamou imediatamente. Né? Olha, a gente vai querer também, é combo completo, doutor, churrasco do gaúcho, né? Então, de alguma forma, a gente sente que está tocando o coração das pessoas. Está fazendo a diferença. O não financeiro hoje, lógico, todo mundo tá... A gente precisa ganhar dinheiro, natural, a gente tem que ter esse viés muito claro. Mas o não financeiro hoje nessa relação de liderança é muito importante. Não o fugaz, né? Não o chocolatinho, porque essas coisas já estão ultrapassadas. Mais batido, né? Mas no final do dia, isso que tu está falando que é emblemático, que é fechar o teu dia falando que eu estou aqui de corpo e alma, faz toda a diferença. Toda a diferença. Voltando para a história do liderado um pouco, o que tu encontra de comum nos líderes
que fazem diferença, é também o que encontro de comum nos liderados que fazem a diferença, é o tema do processo. Eu falei de agenda, quem tem processo, eu até roubei uma frase de um amigo que diz assim, antes de falar de tendências, resolva as tuas pendências. As pessoas querem, na verdade, olhar para o que está acontecendo, falar de muita coisa de mudança, mas espera aí, tu está resolvendo o teu dia a dia? Tu sabe o que tu vai fazer? Então, quando eu falo de liderado, é assim, tu te organiza para as tuas conquistas, Com certeza. para as tuas entregas, para a relação que tu vai ter com o teu líder. Tu está organizado, tu sabe o que tu quer. Porque não dá para entender, né? Alguém acordar de manhã e não saber o que vai fazer. Existe bastante e a gente trabalha muito isso com as pessoas quando a gente fala de programa de desenvolvimento. Te organiza, é importante. Processo. Processo faz toda a diferença. Só processo? Não, lógico que não. Mas é onde eu encontrei gente com alta performance, como líder e como liderado, é gente organizada com as suas atividades, é gente organizado com seus objetivos e que se preocupa realmente em fazer a diferença com os outros. Porque quando eu estou num grupo, quando eu faço parte de um time, se eu não fizer as minhas entregas, eu não tiver a minha organização, eu estou comprometendo o todo. Aí tu está falando de protagonismo, né? De exercer o protagonismo. Tem um outro amigo nosso que traz para nós uma frase aí que também a gente andou copiando, que é aquela história, quem é que vai me impedir de ser o que eu quero nos próximos 10 anos, né? Então, assuma o protagonismo da tua vida, da tua carreira. Vá onde tu quiser. Ah, mas eu não gostaria de chegar em tal lugar. Bom, daí o problema é teu. E não tem certo e nem errado nisso. Acho que cada um tem que ir aonde é a ambição do sonho dele. E tá tudo bem, vamos lá. E o mundo é para isso mesmo. Esse é o ciclo, né? Sim. E somos diferentes, né? Ainda bem. Claro, ainda bem. Ainda bem. Então, o sonho de um liderado pode ser o carro, do outro é um apartamento. É isso aí. E do outro é, enfim, viajar o mundo, morar de aluguel, não quer ter carro, ando de aplicativo. Porque assim, acho mais conivente e perfeito para o momento, né? Tá tudo certo. E a gente precisa, de alguma maneira, lidar com isso com naturalidade. A questão é, para o líder, né? Esse comportamento, ele me serve? Sim ou não? O Vitor bateu num ponto que me trouxe um insight muito grande quando tu falou da parte financeira, assim. E eu tento abordar sempre claramente a parte financeira com os liderados, no sentido, cara, tu tá aqui, é por entrega, as coisas têm que dar certo, para a empresa e para ti. Mas no final do dia tu tem que botar dinheiro no bolso, senão tá errado. Exatamente. Então, como é que vocês julgam, né, o grau de importância de trabalhar essa parte financeira abertamente com o liderado? Não ser aquela coisa, olha, mas a parte financeira, como é que é a questão de, vamos supor, sei lá, comissões, né, como é que eu consigo ganhar com isso aqui? Porque tem muito líder que joga no RH. Né? Então, assim, de empresas grandes, e empresas que hoje em dia se perdeu muito da questão cultural. Aqui, evidente, não vou citar nomes de empresas que acontece isso, mas empresas assim que têm sedes pelo Brasil inteiro, que tem sede na Argentina. Então se perdeu a questão da cultura e parece tudo muito abstrato na questão financeira. O RH vira uma entidade, né? Sim. Tudo é culpa do RH, tudo é culpa do outro, nunca é meu. Então, eu vejo que daí essa situação é aquela transparência que a gente falou do início, do líder sentar com o liderado e entender qual é o objetivo. Esse é o teu objetivo, como é que a gente vai construir lá? Neste momento, nessa cadeira, nesse cargo, tu vai chegar a tanto. Para esse objetivo, tu vai ter que ampliar a tua rede de relacionamento, ampliar o teu grau de desenvolvimento, ampliar o teu modelo educacional, inclusive, importando alguma coisa para agregar valor na tua vida como profissional. Então, essa proximidade. Tu diz numa questão de currículo daí. Uma questão de currículo. Tipo um curso estratégico, claro, uma questão... Claro, um novo MBA, Sim. um novo... Como os bancos fizeram há pouquíssimo tempo, e vocês são PhD nisso, quando há mais ou menos, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas talvez uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, quando começaram as certificações. A exigência das certificações. Lá da CPA 10, depois da CPA 20, a questão da CFP, até que a Academia de Finanças do Rafael Toro trabalha muito isso, que é um braço do trabalho de vocês também. Perfeitamente. Mas essas certificações elas vêm num segundo momento, porque até então os bancários não tinham essa questão. Então vai totalmente de acordo com o que tu acabaste de citar. Quando tu precisa de uma qualificação profissional um pouco melhor, para tu evoluir na tua carreira aqui, a gente precisa dessa função. Meu sonho é trabalhar numa grande agência do Uruguai. Tu sabe falar espanhol? Não sei. Não vai.
Não vai. Não vai dar, né? Então, tu tem que ser transparente nisso aí. Não adianta estar alimentando o sonho. Não, continua tocando aí que um dia vai dar certo. Não é assim. Ajuda a orientar. Eu acho que esse é o processo. No final do dia, não pode ter medo de falar de dinheiro em nenhum momento. A gente fala também no nosso escopo de educação financeira. Esse é o grande desafio que a gente tem no nosso país. Imagina, a gente fala do exame do PISA, de matemática. Imagina que a criança não sabe fazer conta, vai ser o empreendedor de amanhã. Como é que ela vai ganhar dinheiro? Ela vai abrir um negócio, ela vai empreender, porque tem uma perspectiva de saber vender, mas não sabe lidar com o dinheiro. Como é que não vai saber lidar com o dinheiro? Isso para mim, é premissa. É. Só que a gente precisa encarar a realidade. Então, e óbvio, a gente vem do mercado financeiro, isso é muito mais vivo, né? O mercado financeiro, na verdade, a perspectiva quando tu entra é entender bem o que tu tem que fazer, como é que tu faz para ganhar dinheiro. Mas eu diria que isso é para qualquer segmento. É importante falar disso primeiro, de forma organizada, respeitosa. A gente está falando aqui principalmente de encarar essa situação. Mas, meu Deus, grana é conversa na mesa. E frente a frente, né, Vitor? Conversa na mesa. Sem nenhum tipo cara de... a cara, sem dúvida nenhuma. E lógico, aí o que o Sandro está trazendo é como. E aí é desenvolvimento, é buscar o tema que a gente fala. A Academia Rafael Toro se notabilizou pelo que a gente chama de técnica, né? O hard skill. Hoje ela é quem mais aprova no CFP no Brasil, mas aprova com 75% de market share. Então, assim, mas por quê? Por encarar exatamente essa realidade do aluno. E o mercado financeiro hoje, ele diz, se tu não tem essa qualificação, tu não vai conseguir o teu próximo passo. Mas não é só isso. Também precisa saber como faz as entregas, como... Como tu desenvolve, na verdade, né, o teu trabalho. Então, assim, não tenham receio de falar disso. Agora, de forma organizada, sabendo quais são os objetivos. Quando tu descobre, acho que tu foi muito feliz quando tu falou assim, cada um tem seu objetivo, mas descobre ele. Mas deixa que a pessoa fale, né? Sem sombra de dúvida. Não é eu que tenho... eu queria que tu comprasse um carro novo. Não sou eu que tenho que querer teu carro novo. É tu que precisa descobrir isso. Agora, eu posso facilitar que tu descubra. Isso. E aí, essa é muito a função do líder. É a função do líder, é a função que a gente vive no nosso dia a dia. A gente é líder e liderado o tempo todo. A gente é líder e liderado o tempo todo. A tua carreira é permeada por isso. Tu sempre vai ter alguém que vai te dar a dinâmica do que fazer. A dinâmica do direcionamento. Do direcionamento. É quase que um processo líder e liderado como um vendedor e um cliente. Tu vai ter que despertar talvez um sentimento que ele não sabe que existe. Então é uma busca por isso aí. E a proximidade é que vai trazer esse processo. E aí eu volto no tema que eu bato sempre. O líder tem que estar próximo. O líder tem que saber o que está acontecendo com a sua equipe. E estar próximo não é estar lá dentro, presencialmente. Às vezes não é isso. Estar próximo é ser genuíno com as pessoas. Até porque o estar lá dentro, às vezes, é o primeiro passo para o cemitério, né? Sim. Porque o líder que se envolve 100% na operação está errado. Do ponto de vista de fazer pelo liderado. Né? Não sei qual a opinião de vocês em relação a isso, porém, assim, o líder ele vai direcionar, vai te mostrar como é, dentro do espectro que a gente conversou um pouco antes aqui na conversa. O líder precisa ser a referência técnica e a referência empática. Então, assim, eu preciso saber que o meu líder sabe como faz. Eu estou seguindo alguém aqui que foi lá e fez. Então, se ele foi lá e fez e eu despender e modular esse tipo de comportamento, com entrega evidente, vai bater. Agora, o que a gente percebe muito são líderes que, dentro de um escalonamento, aquele líder que cresceu dentro da empresa. Até pouco tempo, um dos principais bancos do país tinha como presidente um cara que entrou como office boy. Então, assim, olha o mérito desse camarada. Tipo, é alguém, de fato, notoriamente tem uma qualidade inegável para a administração da sua própria carreira. E, claro, um pensamento maior do que qualquer coisa. Agora, só chegou à presidência porque soube dar os passos corretos quando não pertencia mais a um grupo anterior. Então, o que eu quero dizer com isso? O líder não pode fazer a função do liderado. E eu acho que esse é um grande problema que se enfrenta a nível nacional. Sem dúvida. O nosso dia a dia, o desafio, quando a gente fala de liderança, é muito esse. Porque tu sabe como fazer, e aí a tua ansiedade, a tua preocupação com a não entrega faz o quê? Tu dominar a situação, centralizar e querer fazer pelo teu liderado. E aí que tu comete o grande erro. Não quer dizer
que muitas vezes a gente vai participar sim, Sem sombra vai de dúvida. fazer a entrega, para quê? Para mostrar o exemplo, a referência. A gente falou sobre isso aqui hoje. Então é importante que tu vai ser a referência sempre. Tu é medido pelo que tu faz, não pelo que tu fala. Então é importante ter essa perspectiva. Mas quando tu não dá caminho, quando tu não ensina, tu vai voltar contra ti. Com Então, é certeza. importante que tu tenha profundidade no teu formato de atuação, que tu dê espaço também, obviamente, para a pessoa se desenvolver. Mas é bem isso. E o desafio das empresas é isso, na verdade, hoje. Porque ninguém tem tempo, todo mundo quer o resultado rápido, não se preocupa necessariamente com a formação e começa a virar uma engrenagem de o cachorro correndo atrás do rabo, né? Eu preciso crescer, eu quero os líderes mais com autonomia, protagonistas, mas eu não formo. Então, eu fico correndo atrás do Com rabo. certeza. Correndo atrás Então, por isso que é importante que a gente, enquanto líder, e por isso que a gente prega muito isso, né? Entenda qual que é a nossa perspectiva, qual que é o que eu posso deixar de legado para essa galera que está vindo aí, né? Talvez isso foi até o propósito da criação do Lidera, né? Eu acho que a Perfeitamente. gente trouxe para a mesa isso aí. Quando nós nos reunimos com o Rafael Toro e com o Vitório para mostrar um plano de um processo maior, a gente estava olhando exatamente isso. Como é que eu trago o meu legado, o meu propósito para contribuir para as pessoas que estão vindo? Porque hoje não está, as empresas não estão com esse tempo. Então a gente achou que era interessante fortalecer esse processo. É que a formação de líderes, ela é complexa, né? Nossa. Ela é complexa. E aí, batendo de novo nessa escalabilidade de carreira, e aí eu quero ouvir a tua opinião, Sandro. Porque acho que um grande erro que as empresas cometem é o seguinte: tu pega o teu melhor vendedor, Nossa. poxa, o cara bate meta todo mês. Ele é o melhor aqui do departamento, o cara bate meta, fecha, ele tem resultado 2 vezes melhor do que o segundo colocado, que tem um ótimo resultado. Ele diz assim: eu preciso de um líder e eu já sei quem é. É o cara que entrega. Em 3 meses, Tu perdeu o teu melhor vendedor. tu perdeu o teu melhor vendedor, o resultado caiu, o desempenho baixou. E perdeu a equipe O também. teu melhor vendedor não lidera ninguém, nem a si próprio. É isso aí. E aí, o que tu imagina em relação a isso? Esse processo, bom, primeiro vem da cultura da empresa, né? Da cultura empresarial, da cultura do processo. Ele tem que ser de formação. E não pode ser exatamente isso, tu deixar para o último momento da cadeira vaga colocar qualquer um lá, ou colocar alguém porque a cadeira está vaga. Então eu acredito muito nesse processo de formação, onde quem está sob a liderança, ele tem que estar formando outras pessoas. Se o líder se preocupar na formação da sua geração seguinte, vamos pensar assim, o processo de culturas é melhor administrado, ele é mais fácil acontecer. Porque as pessoas passam, né, Vitor? Sem dúvida. As pessoas passam Sem dúvida. pelas instituições, né? Vocês dois aqui são 2 figuras muito marcantes em um dos principais bancos brasileiros, onde a nível nacional todo mundo conhece vocês. Mas passaram. Exatamente. Claro. E assim, um líder que... Então, do ponto de vista de passar assim, um líder que não se preocupa com a formação da sua sucessão é um líder ruim, desculpa, mas essa é a realidade. A nossa vida é orientada a... Vai passar, eu tenho um ciclo. Quem que eu deixei no meu lugar? Que legado que eu estou deixando para esse negócio? Então, a preocupação que o líder tem que ter é: eu estou formando o meu sucessor? Porque se eu formar meu sucessor, e principalmente quando tu está numa ascensão de carreira, vai ser muito mais... Nunca é fácil, mas vai ser muito mais simples tu poder, as pessoas te perceberem como líder que já pode ocupar outra posição. Tu já tem alguém pronto. E cuidado, essa coisa é exatamente disso. A gente vê muito no mercado financeiro, né? Necessariamente quem faz não é quem conhece sobre liderança. Então, tu tá criando 2 problemas pro teu negócio, né? Eu vou pedir para tu ser um pouquinho mais claro, Vitor, para nossa audiência em relação a essa tua última afirmação. Quando tu na verdade não deixa claro, né, que o quem tu tá colocando como líder não é quem vai conhecer, ter o domínio sobre formação, sobre influência, tu tá causando um problema porque tu não formou um líder, tu perdeu um líder e tu perdeu, o Sandro falou isso, time, né? tu perdeu um ótimo cara que fazia e depois já é tarde. Porque a pior coisa do mundo é que depois de tomada a decisão, então te antecipa, entende exatamente como o Sandro falou, o processo de formação. É um erro grave, a gente vê todos os dias esse tema chegar para a gente. As pessoas sendo pressionadas a ocupar uma posição que elas não querem, ou que elas não desejam, ou que elas não sabem fazer.
Então tem que conhecer a realidade. E a gente falou sobre isso no início. Expectativa, amigo. Conheça a expectativa das pessoas, saiba o que elas querem e vê se elas têm, sim, essa capacidade para entregar aquilo que tu espera. E isso é uma exigência, tem que ser uma prioridade do líder. E tem um processo inverso também, né? A gente escuta muito aquela frase assim, o cara aqui ele é pau para toda obra. Cara, pode ter certeza que essa obra não vai parar, né? Porque tem alguém lá que vai fazer. Então a gente precisa também, nesse processo inverso, às vezes dizer alguns nãos, para tentar montar a tua carreira num ambiente sólido, né? Num alicerce que esteja bem formatado. E as pessoas às vezes têm receio, né? E aí é a transparência e a liberdade que o teu líder dá para aquele grupo. Então as coisas acontecem nesse tipo também. Perfeito, Com certeza. perfeito. Quero saber uma curiosidade de vocês. Né? Que é uma questão muito minha, que eu vou fazer aqui no Rolling Talks. Eu vou perguntar para todo mundo que sentar aqui nessa bancada para dividir as suas experiências com o povo brasileiro, que é um povo reconhecidamente emocional. Qual foi o maior desafio da carreira do Vitor? A maior barreira que tu enfrentou e como tu enfrentou? Acredito que seja profissional, mas se não for também tá tudo certo. Mas o que fez com que o Vitor Dávila fosse cofundador do Lidero hoje, ao ponto de eu tenho todas as condições e toda a autoridade de liderar pessoas em busca da excelência pessoal. E eu tenho certeza que no Lidero vocês trabalham o profissional e o pessoal também, porque são coisas que conversam junto. Lógico. Então, qual foi o grande desafio da tua carreira até hoje? Eu tive diversos desafios, imagina, né? Eu rodei o Brasil inteiro. Mas o maior desafio que eu tive enquanto gerente de uma agência, uma situação onde eu entrei num conflito entre dois executivos e eu era, obviamente, o backup de um dos executivos e então eu fui o bode expiatório da situação. Então, imagina que você acorda num dia, na sua agência está a auditoria da organização e todo mundo desconfiando da forma como você atua. O que me diferenciou? E o meu líder, até então, desligado da instituição. O que me fez, na verdade, permanecer na instituição, seguir uma carreira que eu acredito de sucesso e que me deixa orgulhoso até hoje? É saber que eu fiz tudo certo. Saber que o que eu fazia naquele dia dependia de mim e que eu nunca fugi da minha escala de valores. Então, no final do dia, o que me trouxe até aqui, o que me realmente garantiu uma liderança de excelência e fazer a diferença na vida das pessoas é retidão. É saber claramente que eu não posso comprometer o meu caráter. Porque muitas vezes tu é levado a isso por um processo de gestão, por alguém querendo te influenciar. Acredita em ti e não abre mão dos teus valores. Então, para mim, isso fez toda a diferença. Foi um momento muito difícil, imagina, né? Fica fora e aí depois tu volta e tem a chance no decorrer da carreira de fazer a diferença para a pessoa que estava te acusando, inclusive de fazer ela estar numa outra... ela encarou uma situação muito difícil também e tu fez diferença para ela. Eu acho que essa retidão de caráter, essa certeza que tu fez as coisas certas, que tu respeitou os seus valores. A gente é muito levado a desviar dos valores hoje, todo dia. As coisas que apresentam para a gente como fáceis vão te cobrar um preço caro. Como eu não aceitei o fácil e persistir, resistir, depois eu colhi. E isso hoje é o que eu passo muito no legado que eu tenho com os meus processos de desenvolvimento de liderança. Acredita em ti, mas faz a coisa certa. Não tem erro para a coisa certa. Não é o que é fácil, é o que precisa ser feito. Por isso que eu já falei aqui e reforço. Adulto tem que fazer o que tem que ser feito. Se quiser facilidade, vai ter problema. Acho que isso me marcou muito esse momento. Foi muito difícil, obviamente, para mim, mas fez eu mudar do ponto de vista prático e saber que valeu a pena eu fazer do jeito certo. Acho que isso foi muito importante para mim. Com certeza. E notoriamente é um ponto de corte. Perfeitamente. Passar por uma situação como essa. É traumático, mas é um trauma positivo, né? Na verdade, é saber que
tu pôde seguir porque tu tinha feito a coisa certa? Tu começou falando sobre emoções, né? Eu acho que esse momento quando a gente se reuniu e resolveu criar uma empresa ou um processo voltado para apoio de novas lideranças, a gente procurou fazer uma conversão de ideias. E aí eu posso te dizer assim, né, até usando o que o Vitor falou, que um dos pontos que mais me chamaram a atenção para fazer esse projeto junto com o Vitor, depois de conhecer ele durante 24 anos aí, foi esse equilíbrio de valores. Então hoje, quem nos conhece sabe que nós somos completamente diferentes. Profissionalmente, estratégia, modelagem, a gente muito diferente. Mas tem algumas coisas que eu não abro mão e que ele não abre mão. E esses pontos convergem. Então aqui, fazendo uma confidência, né, eu acho que o processo do Lidero nasce disso. Nasce de uma situação onde dois profissionais buscam, dentro da sua mesma cadeia de valores, algo para levar para o próximo. Né? Isso aí. Agora, dentro da pergunta que tu fez, posso dizer assim, o meu maior desafio, e talvez por ser uma pessoa muito emotiva no conceito passional, é a tentativa de sempre ser uma rede de apoio para todo mundo. Então, em algum momento na minha carreira, eu tive que entender que eu não era a rede de proteção do trapezista. E às vezes acontece isso dentro do processo, né? Uma excelente analogia, né? Mas às vezes tu faz isso. Continua fazendo, né? Porque tem que puxar a orelha, né? Faz Porque senão parte do ele... jogo. mas é muito forte isso nele, né? Tem algumas coisas, Lucas, que é importante, né? E eu acho que eu sempre fui muito transparente com isso. As pessoas, quando te enxergam numa cadeira de líder, primeiro eles acham que tu nasceu ali. E até que tu consiga mostrar para as pessoas que tu não nasceu ali, né? Tu gramou muito para chegar ali, leva tempo. E tem uma outra situação. As pessoas acham que quando tu senta na cadeira de liderança, tu é infalível. Então tu tem que mostrar também a tua fragilidade Sem como dúvida. ser humano. E isso é difícil. E eu sempre fui muito transparente com isso. E acabei exercendo um processo onde eu estava sempre no apoio das pessoas. E continuo fazendo, né? Agora mais maduro, né? Com um pouco mais de cabelo branco, a gente vai equilibrando. Mas se tem um momento difícil na minha carreira, foi esse processo. A gente é muito parecido profissionalmente. Acabamos virando superintendente de banco muito cedo, muito jovens. E isso levou a gente ficava aqui naquele meio, né? Pessoas bem mais velhas ainda trabalhando, pessoas mais jovens chegando, e a gente estava naquele meio liderando esses dois conflitos de geração. Então foi um momento marcante, mas que eu aprendi muito também. E humildade, né? Na verdade, eu acho que isso também é uma característica que é importante e que fez diferença muito na nossa carreira, mas na minha, eu brinco, né? Superintendente, quando alguém te procura, pô, esse cara é o que superintende de tudo, né? O superintendente. Então, tu tem a capacidade de, não, peraí, cara, não sei. Vamos entender o que tu quer, como é que a gente descobre junto a solução para isso. Eu acho que faz toda a diferença, continua fazendo muita diferença. E a vontade de reaprender, né? Porque a nossa vida mudou, na verdade. Com certeza. A gente não vinha do digital e mudou. E essa parte do reconhecimento, ela é fundamental, né? Lembro que eu passei por uma situação essa semana no escritório, uma colaboradora nossa me procurou e falou assim, doutor, eu estou com uma situação aqui para saber se é acidente do trabalho ou não. Eu disse, claro, vamos lá. Ela disse, a moça trabalha de home office e o computador que a empresa deu para ela trabalhar, ela foi botar na tomada. E quando ela colocou o carregador na tomada, o carregador explodiu na mão dela e ela perdeu um dedo. É acidente do trabalho ou não é? E aí, eu fiquei neste mesmo silêncio que eu fiquei para vocês. Daí eu disse para ela assim, Mari, eu vou ter que estudar, eu vou ter que dar uma olhada, eu vou ter que entender o que a jurisprudência está falando sobre isso. Eu posso ter os dois entendimentos aqui, que pelo fato de ser home office, foi uma descarga da tomada, e que a tomada não faz. Ao mesmo tempo, foi o carregador que explodiu. Será que o carregador que não estava danificado? Então, assim, eu não tinha aquela informação, então eu disse, Mari, eu preciso estudar. E aí ela ainda brincou, né? Pô, chefe, vamos estudar junto então. Porque acho que é bem de encontro ao que o Vitor está falando, assim, da humildade, né? De, poxa, nós não somos superintendentes de tudo. Isso né? Não, perfeito, a tua analogia foi correta. Quando tu deu aquela travada ali, eu fiquei me colocando no teu lugar, entendeu? Sabe aquela pergunta aquele difícil? pessoa que ele ia te perguntar, né? E agora o que eu falo? Imagina. O que eu falo agora? Agora vai ser a obesa. O que tu faria, Sandro? Vou procurar os universitários. Então, é uma situação complicada. Complicada no sentido se tu tiver o ego maior do que o teu cargo. Sem sombra de dúvida. Então, esse é o processo. E o ego é a receita para o fracasso. Né? Perfeitamente. Sem dúvida. Mas a gente vê isso todos os dias
e de forma exagerada hoje, né? Porque as pessoas passam por cima das relações exatamente pelo seu ego. Acho que essa é uma outra coisa importante para o líder, saber dominar essa questão do ego, né? Então, é bom trazer isso, né? Abordar. Às vezes a gente também vai raciocinando sobre isso e vai pensando, puxa, pô, em algum momento aconteceu, eu tenho que fazer diferente. Isso é importante, legal a gente poder conversar sobre isso também. Que bom. Gente, já nos direcionando para o final do nosso papo, eu gostaria que vocês falassem mais sobre a Lidero, né, para que o nosso público entenda o que o Lidero vai fazer a diferença na vida de cada um deles. Perfeitamente. Bom, a gente, quando o Sandro falou aqui, trouxe o Lidero. O Lidero é um programa de desenvolvimento da liderança para que ela efetivamente consiga, de forma objetiva, alcançar os seus desejos, as suas ambições. Então, a gente trabalha com um programa de mentoria porque a gente acredita exatamente nisso. Me traz aquilo que tu quer fazer, quer ser promovido, tu quer ganhar mais. E como é que de forma prática, ou seja, eu saí da mentoria hoje, o que eu vou aplicar amanhã que vai fazer diferença na minha vida? E como é que eu posso acompanhar e perceber essa mudança, já que a gente trabalha realmente com um tema de acompanhar o mentorado. Então, é um programa vivo, é um programa que tem continuidade, é um programa que traz repertório intelectual, mas que principalmente muda o que é a ambição da pessoa. Então, a gente trabalha muito isso, porque a gente tem a possibilidade de tanto fazer a mentoria em grupo, que aí é um respondendo inclusive a demanda do outro, as dúvidas do outro, quanto a mentoria individual. Me fala onde tu quer chegar. E a gente faz isso acontecer. Então, para nós é um programa que, mais do que orgulho, ele traz o efeito concreto. Essa é a máxima de todas as nossas mentorias. O que tu vai fazer amanhã com o que a gente está falando aqui? E como tu vai fazer? E a gente acompanhar se foi feito. Qual é a tua evolução? O que mudou realmente na tua vida, na tua carreira e que fez diferença ter passado pelo Lidero. Então, o programa vivo, a gente acredita muito nesse tema da liderança, muito mesmo. Hoje o líder faz toda a diferença para o negócio, a gente sabe disso, mas a gente traz isso para o campo concreto, porque um líder feliz, um líder entregando, um líder com exposição, ele vai fazer o seu time muito mais feliz, com muito mais entrega. Um líder que não sabe para onde vai, não vai chegar. Então, acho que o Lidero traz muito isso. E, obviamente, o Lidero está numa engrenagem também de tudo que a gente faz dentro da Academia Rafael Toro, que é o desenvolvimento tanto da técnica quanto do comportamento. Então, o aluno vai poder estar numa comunidade, ele vai poder ter o networking, ele vai poder ter trocas, ele vai poder enxergar onde estão as oportunidades de mercado. A gente vai realmente ajudá-lo na transformação, mas também se ele quiser trocar de posição, hoje a gente também ajuda porque a gente tem essa condição de, como comunidade, atuar junto ao liderado. E o Lidero, o nome Lidero não é sobre só a liderança perante outras pessoas. A gente parte do princípio que eu lidero a minha vida, eu lidero a minha carreira. E a gente precisa conscientizar as pessoas disso. Quem é que tem o poder para saber aonde tu vai? É tu. E tu tem que liderar esse processo. Então, Lidero é justamente isso, né? Esse network que o Vitor comenta é uma situação que está nos deixando muito felizes com os resultados. E essa semana aí a gente teve encerrando a turma 4 do Lidero e a gente teve o depoimento de uma participante que me chamou muito a atenção, que ela não é uma líder de equipe, ela é uma líder de produtividade e ela disse que entrou lá buscando uma melhora de produtividade. E esse processo, quando ela comentou com a gente até se surpreendeu. Partiu de uma expectativa de 20% de crescimento e no último mês conosco ela aumentou quase 200% na sua entrega. É muita diferença. É muita diferença. E isso nos deixa muito felizes. E uma coisa que eu acho que é importante colocar aqui, que tanto eu quanto o Vitor, quanto os demais mentores, nós crescemos muito com isso também. A cada encontro nós aprendemos tudo muito, porque é um processo de retroalimentação, né? Então é muito bacana esse processo. Com certeza. Então fica a dica para todo mundo que está nos assistindo aqui no Rolling Talks. Procure o Lidero, né? Porque certamente é um programa que vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Algo que eu decidi aqui no nosso podcast é que, ao final, eu sempre vou tratar um tema que é o qual eu vou iniciar no próximo episódio.
para que a gente possa linkar tudo em um grande ecossistema de informações para liderados, líderes, vendedores, grandes negociadores, supervisores e coordenadores. E o tema que eu quero iniciar a abordagem com vocês chama-se inteligência artificial. E até que ponto a inteligência artificial ajuda e até que ponto ela prejudica um líder num processo de liderança. O mundo é feito de ciclos, né? E a gente, quem viveu lá, ou estudou, viveu não viveu, mas estudou a Revolução Industrial, sabia que o que estava acontecendo, né? A mudança da mão de obra manual por uma mão de obra industrializada, isso gerou desemprego, essa história. Agora é uma mudança muito maior, mas silenciosa. Então não dá para a gente pensar se eu vou ou não conviver com a inteligência artificial. Você vai conviver com a inteligência artificial. Mas você precisa conviver da melhor maneira possível. Então, o líder precisa se apropriar dela. Inteligência artificial é estatística. É como é que eu alimento todas as informações possíveis para que ela me dê respostas e me ajude na tomada de decisão, na forma como eu vou ajustar o meu dia a dia. Então, se ele se organizar e lá ele tiver uma grande assistente, vamos falar assim, do seu trabalho, da forma como você lidera, com certeza vai potencializar a sua atuação. Agora, se você ficar escravo disso, achar que ela vai ter todas as respostas e que ela vai decidir por você, você acabou de comprometer não a sua posição, você comprometeu a sua vida. Então, domine a ferramenta, saiba o que você pode utilizar de melhor dela. A gente já faz isso, hoje a gente já tem uma estrutura montada, direcionada com a inteligência artificial, trabalha como uma assistente nossa, né, ajudando e a gente, obviamente, gerando cada vez mais informação para que a tomada de decisão seja a mais clara e objetiva possível. Então, se apropie, não tenha medo, faça o exercício, utilize muito, mas cuidado para não virar refém. Nada vai substituir a sua capacidade de decisão, nada vai substituir a forma como você enxerga as outras pessoas e nada vai substituir a relação de emoção que a gente tem. O ser humano está ali para isso, então a gente precisa, de uma forma muito concreta, entender o que está acontecendo. Acho que esse é o tema. As pessoas não sabem exatamente o que está acontecendo. É uma mudança muito rápida, silenciosa, porque ela não é uma... As pessoas falam, mas não conseguem explicar o que é inteligência artificial na prática. Entre o falar e o ir atrás existe Sem dúvida. Um hiato. Então, eu acredito muito nisso. Se apropria. Ela é sua. Faça o melhor, tenha o que melhor você pode utilizar dela à sua disposição. Mas não pense que ela vai fazer por você. Acho que essa é a grande mensagem, né, do que a inteligência artificial pode ajudar na vida da gente. Eu, particularmente, eu não consigo visualizar onde ela vai parar. Então, esse processo aqui que a gente precisa viver esse momento, surfar essa onda, é fundamental. Agora, tem uma situação que eu vejo que as pessoas comentam. Todos os processos humanos vão parar. Não, pelo contrário. Quanto mais inteligência artificial tiver, mais profundidade tu vai ter que ter no negócio, porque ela vai te exigir isso aí. E tem um ponto que eu comecei falando no início. É o processo de gostar de pessoas. Esse é o processo que o líder vai, se apropriando da inteligência artificial, conseguir conscientizar esse processo e montar a sua estrutura. Então, eu estou muito tranquilo com isso. Estou aprendendo demais nesse novo empreendimento, aí nesse processo. Estamos utilizando bastante. Estamos aprendendo com essa nova geração que está vindo. Perfeito. E aí eu coloco uma situação. Tu comentou assim, que tu está fazendo um grande laço do encerramento deste capítulo para o próximo episódio. Essa conexão que tu faz é quase que um processo de inteligência artificial. E é isso que a gente tem que ter esse entendimento. Com certeza, sem sombra de dúvida. Gente, para encerrar nosso podcast, eu vou pedir para vocês, e aí decidam vocês aí. Tá bom. Decidam vocês aí. Quem é que vai mandar um recado baseado na motivação para o líder e quem vai mandar um recado baseado na motivação para o liderado, para que amanhã, assim que eles ouvirem esse nosso bate-papo, assim que eles ouvirem esse material precioso de dicas de vocês, ele vai colocar em prática e vai ser um profissional diferenciado. Então, vou começar. Posso começar? Pode. Vamos falar então, vou falar aqui do liderado, tá? Legal. Eu entendo, e aí eu vou falar um pouquinho do mercado financeiro, que é o mercado mais profundo do nosso conhecimento, do meu conhecimento aqui.
O liderado hoje ele tem que buscar 3 situações importantíssimas. A primeira delas é as certificações que são obrigatórias. Né? E aí uma propaganda da Academia Rafael Toro, busque conosco lá que a gente tenha esse processo todo. Agora, a segunda situação é valores. Busque valores. Busque valores. Tu tendo os valores e sendo inabalados, eles vão te trazer uma melhor escala dentro desse mundo que está tão diverso e perverso aí. E o terceiro ponto é busque uma referência, busque um mentor, busque uma liderança, traga esse processo para perto de você. Se tu tiver com esses 3 pontos bem dispostos, né, esse triângulo bem esclarecido, a vida do liderado é passo a passo para o sucesso. Eu não tenho dúvida disso. Excelente. Primeiro, acredite na sua história como líder. Acredite na sua história. E se você por algum momento esqueceu dela, para hoje e começa a recapitular o que te fez chegar até aqui. Isso é muito importante. A gente esquece de lembrar da nossa história. Eu trouxe muito isso aqui hoje. Em algum momento tu me perguntou algo que foi concreto na minha vida, mas eu vejo muita gente boa esquecer que fez muita coisa legal. Então vai lá, para na frente do espelho e fala assim, como é que eu construí a minha história para chegar até aqui? Segundo, não para de te desenvolver. A gente precisa buscar autodesenvolvimento, saber qual é a diferença que a gente ter repertório vai fazer para a gente liderar pessoas. Um líder que para no tempo, ele fica ultrapassado e ele, obviamente, vai perder a conexão. Então, não pare de desenvolver, pessoal. Pode ser, inclusive, ver um filme que fala sobre liderança. Leia o que busque referências, mas não pare. Nós vivemos, a gente precisa ser alimento, a gente precisa ser provocado a saber o que vai nos fazer bem. Então, vá atrás de desenvolvimento. E por fim, tão importante quanto as outras 2 coisas, trace o seu objetivo. Se você não sabe o que você vai fazer amanhã, pense nele, escreva no campo concreto o que eu vou fazer de diferente e em quanto tempo eu vou fazer. Meça. Ok? Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu eu acredito piamente nisso. E quando a gente para ouvir a nossa história é linda. Cada um com a sua. Mas ela é linda. O que nos fez chegar até aqui deu muito trabalho. Então reconheça que você realmente, em algum momento, fez diferença na vida de muita gente. Com certeza. Excelentes considerações finais de vocês. Agradecer imensamente a presença. Eu acho que beber da fonte do conhecimento nunca é o suficiente ficar embriagado. Quando a gente aprende com pessoas que nem vocês, que trazem uma experiência, uma cancha muito grande, tanto para o líder quanto para o liderato, que foram nossos principais assuntos de hoje, a gente faz a diferença lá no final do dia, como o Vitor trouxe várias vezes. Quando tu bota a cabeça no travesseiro, consegue respirar fundo e diz a seguinte palavra, né? As seguintes palavras: valeu a pena. Então, não só o Dia das Pessoas, como esse primeiro episódio com vocês, eu não tenho a menor dúvida que valeu muito a pena para mim, para vocês e para todo mundo que está nos ouvindo. Aproveito para pedir para que as pessoas se inscrevam no canal, para que a gente tenha ainda mais conteúdos como esse, com pessoas super capacitadas, como o Sandro, como o Vitor, e a gente leve bastante informação para que vocês cresçam nas profissões de vocês, para que vocês sejam colaboradores melhores, líderes melhores, supervisores melhores, tudo isso baseado em técnica, baseado em boas decisões, mas principalmente evolução individual para os lares de vocês, para a casa de vocês, para a família de vocês, para a base de vocês. Foi por isso que a gente fundou o Rolling Talks, para levar ainda mais informação e ainda mais conhecimento de quem está lá embaixo e teve uma carreira de ascensão enorme para chegar nos principais cargos daquilo que se doaram para fazer. Muito obrigado pela audiência de todos e até o próximo episódio.